O martelo, então, está batido com Flávio Bolsonaro, candidato à presidência. Sim, com certeza. Qual é o papel do senhor na campanha do governador especificamente? O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas ele falou diretamente sobre isso. No momento, o martelo está batido, Flávio Bolsonaro... Mas é que não tem dúvida. Esse assunto não está em discussão. Já está consolidado. Não tem dúvida com relação a isso. Não tem nenhum dissenso com relação a isso. Eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, a transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem: olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir, de certa forma, isso para ele, o amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? E eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né? Que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Governador, sobre a sua candidatura à presidência, ele falou alguma coisa? Ele falou? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando em política de longo prazo. Quando a gente fala na expansão do transporte metroferroviário, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba, Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo. São projetos que estão na prancheta que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos São Paulo, no TIC Santos São Paulo, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no trem São Paulo São José dos Campos, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em fazer uma revolução na educação, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em combater os problemas do subfinanciamento da saúde, com o SUS paulista, né, que está sendo lá uma revolução, a gente está falando em projetos que tem que ter continuidade. Então a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né, e o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral.